Alô, nossa, hoje tá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez na casa. Sejam acolhidos, todos nós, né? Sejamos acolhidos pela espiritualidade amiga e eles prepararam esse ambiente para nos receber, para que a gente possa receber todas essas vibrações de amor que eles nos trazem. E toda vez que a gente entra em qualquer casa espírita, né, numa igreja, nós sempre nos mantemos em silêncio para que a gente possa receber, ouvir a voz dos nossos amigos espirituais, né? Então, é um momento nosso, então nós temos que aproveitar esse momento, né? Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, neste momento, vamos deixando todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos deixou chateado, perturbado no dia de hoje, lá fora, que vai se dissolvendo e a espiritualidade amiga leva todos esses problemas para o universo. E neste momento, nos entregamos ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso amigo de sempre, que está sempre nos amparando, nos acolhendo, nos fortalecendo. Nós não vemos, mas nós podemos senti-lo. Sentir através de um amigo, de uma palavra amiga, de um sorriso, através do mar, através do céu, na certeza de que sempre temos um amigo do nosso lado e que podemos contar com ele. Vamos agradecer pela oportunidade que nós temos desse encontro e tantas pessoas neste momento não puderam estar aqui. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva em paz, em equilíbrio, para podermos iniciar as tarefas desta noite. Agradecidos e pedindo permissão para dar início a esta noite. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje sou eu mesmo que vou falar. E eu vim aqui falar uma coisa muito importante. Importante porque todos nós, dos centros espíritas ou da religião católica, qualquer doutrina que seja, está sentindo o problema das crianças debandarem e não voltarem para o centro espírita ou qualquer religião que seja. Essas crianças, elas não estão acompanhando. E nós aqui nessa conversa, vocês vão ver a importância que é. Porque quando nós chegamos no centro espírita, nós chegamos aflitos, querendo colo, não é? Querendo uma palavra amiga, um tratamento. Se nós tivéssemos tido a oportunidade do conhecimento, seria diferente. Nós não teríamos tantas aflições, teríamos aflições sim, mas saberíamos ultrapassar, saberíamos enfrentar. Por quê? Porque a doutrina espírita nos dá o caminho, nos dá a bagagem para enfrentarmos situações, para aceitarmos o que vem à nossa frente. E isso
é o papel do espiritismo e também da evangelização, não é? E eu, como evangelizadora e como coordenadora dos trabalhos, eu venho aqui fazer um apelo, pedir a todos vocês, porque tem mãe, tem vó, tem tia, tem vizinho aqui, não é? Às vezes eu tenho neto, meu neto está longe, mas eu posso chegar num vizinho e falar: por que que você não faz, né? Vai procurar, que seja qualquer religião, mas que procure a espiritualidade. Nós temos que nos espiritualizar. Isso não é só para evangelização. Todos nós aqui viemos buscar a palavra de Jesus, que é que nos conforta, nos alivia, e é esse o papel do espiritismo, né? E aqui a gente vai falar sobre o objetivo do espiritismo. Qual é o objetivo do espiritismo? É encher o salão de espírita? É tomar passe? É só isso? Não. O objetivo do espiritismo é a formação do homem de bem. É onde nós vamos aprender a lidar com situações, como eu tinha falado antes. É esse o objetivo do espiritismo. E qual é o objetivo da evangelização infanto-juvenil? Infanto-juvenil, porque aqui na nossa casa nós acolhemos as crianças de 4 anos e elas iriam até os 18 anos. A partir dos 18 anos, já faria o primeiro ano básico, né, que nós temos também na casa. Mas como nós não temos nenhum adolescente, nós não temos nenhuma mocidade, porque não vem. Será que todos esses meninos, meninas estão aí, estão bem informadas, formados moralmente? Será? Será que não precisa de ajuda? Nós estamos com as nossas portas abertas para atender essas crianças e adolescentes, né? Gostaríamos de fazer um trabalho muito maior, mas não fazemos porque essas crianças e adolescentes não chegam até aqui e nem em outra casa. Já fiz 2 palestras no SEAC, que eles também estão com problema. Vou fazer uma palestra em Ubatuba também com esse mesmo tema, para que a gente possa trazer essas crianças, né? Porque, aliás, afinal, eles serão o nosso futuro. E que futuro aguarda criança que não tenha moral, né? E moral, quando eu digo, é a formação moral através dos ensinos de Jesus. Porque a mãe, o pai, sempre ensina, né? Mas ele ensina aquela moral social. Muito obrigada, né? Até logo. Isso quando falam, né? Não é sempre, não é? Foi-se o tempo, bença a mãe, bença a avó, bença a tia, mas isso não vem ao caso porque isso são situações que vai mudando com o tempo, né? Nós vamos modificando a linguagem, nós vamos modificando situações. Então, não precisa benção para ter respeito. O importante é o respeito que se tem pela pessoa de mais idade e pelas pessoas diferentes, não é? Esse respeito que Jesus ensinou. E ele veio como exemplo. Ele não escreveu nada, ele exemplificou. Aí outros, né? Mateus e Marcos, quem escreveu as coisas para ter como documentado aquilo que Jesus nos trouxe. Então, nós temos que prestar atenção em nossas crianças. E aqui, o objetivo da evangelização infantil é cultivar desde sempre os bons hábitos, né? Amar as pessoas como nos amamos, é isso que Jesus veio nos ensinar,
amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as leis divinas, né? Que isso no curso básico, os adultos, eles aprendem no segundo ano as leis divinas, e é importantíssimo nós termos esse conhecimento, porque através do conhecimento nós vamos aceitar uma porção de coisas, né? A lei de destruição é uma lei divina, como já foi dito aqui, né? Em palestra. Mas quem não entende fala, mas como uma destruição pode ser uma lei divina? Mas nós temos que estudar para a gente aceitar, né? Então, o objetivo da evangelização infantil é esse contato com a espiritualidade amiga que está aqui presente e que nos intui como trabalhar com essas crianças. É muito importante isso, não é? E outro, nós vamos desenvolver qualidades que, de repente, estão escondidas nessas crianças. Muitas crianças chegam aqui, começam a desenhar, cantam, tocam, né? Como nós temos as flautas. Então, são atividades que nós podemos dar para essas crianças e é uma oportunidade de levar essa criança a um conhecimento de si mesmo. Porque é isso que nós precisamos, que a criança conheça a si mesmo. Ela sabe dos defeitinhos dela, ela sabe dos probleminhas dela, né? E nós temos que ajudar essa criança a tirar isso, a aceitar esses defeitos, assim como nós, né? Nós sabemos de todos os nossos defeitos, mas às vezes a gente não quer tirar porque é mais fácil ficar com esses defeitos, né? Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente tira esses defeitos. Deus é maravilhoso e Ele espera a hora que a gente está preparado para trabalhar tudo isso, né? E tem uma pequena história que ela é bem pequena. Um discípulo disse ao novo mestre: aprendi com meu antigo mestre que devo aceitar o nascimento e a morte. E aí o novo mestre perguntou: e o que você quer de mim, afinal? E ele respondeu: eu quero aprender a aceitar o que está no meio. O que é que está no meio entre o nascimento e a morte? A vida. Nós temos que aceitar as aflições que nós temos, os percalços que nós temos. Mas para isso nós precisamos aprender, nós precisamos aceitar para poder tirar da frente. Porque sem isso nós vamos o quê? Nos desesperar. E a criança é a mesma coisa. Ou a gente pensa que criança não tem aflição nenhuma? Na escola ela enfrenta, né? Eu tinha uma aluna de piano, eu dava aula de piano, e ela ficava aflita toda vez que tinha que tocar em público. E aí a gente começa a trabalhar com essa criança, que nós temos que enfrentar situações, enfrentar os nossos problemas. Porque se não enfrentarmos, se fugirmos, o que vai acontecer? Nós não resolvemos a situação e essa situação vai aparecer de uma outra forma, mas vai aparecer. Por quê? Porque nós não resolvemos. E aí eu falei para ela: e quando você enfrentar um vestibular, você vai ter que enfrentar? Aí ela começou a pensar, aí ela foi, enfrentou e tocou. Então, o papel nosso de evangelizador é esse, fazer com que a criança ela enfrente as situações que ela tem. A escola é um desafio para a criança, sempre foi para todos nós, né? De acordo com a idade de cada um. Então, esses desafios nós vamos tirando. Dentro de casa, a criança tem desafios também. Na escola, com os amiguinhos, né?
com as diferenças, Então, tudo é motivo para a criança se fechar. E se ela entrar em contato com as lições que Jesus trouxe em parábolas, as crianças aprendem aqui as parábolas. O ano passado, né? Foi feito parábolas para as crianças. Então, eles já estão em contato com os ensinamentos de Jesus, dentro da linguagem deles. Claro, né? Não podemos explicar uma parábola do jeito que ela é, mas a criança ela tem o entendimento. E isso é importante para o crescimento moral dessa criança. É muito importante. Nós vamos comparar uma criança com uma árvore. A árvore nós adubamos, regamos, cortamos arestas, né? Tiramos aqueles galhos que estão atrapalhando, para que a luz entre na árvore, né? Consiga entrar e sair os frutos. Eu digo porque eu tenho uma jabuticabeira, eu fiz assim e eu já comi até a jabuticaba dela, né? Porque a luz penetrou. A criança é assim. Nós somos natureza. E a criança, ela também precisa ser cortada as arestas, ser adubada com os bons ensinamentos, né? Com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, e a luz da espiritualidade possa penetrar nessa criança, porque ela está sendo preparada para isso. Ela faz a oração em silêncio, ela começa a respeitar a hora do lanche, faz a oração também. Então, é um trabalho pequenininho que não parece, mas que em casa eles até ensinam os pais. Então, é um trabalho muito bonito. E nós temos dois tipos de aprendizado. Nós temos o da ciência, que é o aprendizado das letras, né? Aprendizado da matemática, da alfabetização. Esse aprendizado é importante? É, porque afinal nós vamos ter que nos preparar para uma profissão. Então, a escola é importante. Mas e o aprendizado da vida? Nós esquecemos. Muitos pais se preocupam com boa escola, bom material, boa roupa, mas esquece que existe uma lição da vida que é os ensinamentos de Jesus. Esquece, acha que não precisa, né? Aí, quando a criança começa a dar trabalho, quando é adolescente, aí começa a se rebelar, porque é uma fase realmente, né, de problemas hormonais, tal. Então, aí começa a complicar. E aí dificulta muito mais. Não que eles não seja amparado. Sim, está amparado. Mas para que sofrer? Né? Então, vamos antecipar esse sofrimento. Vamos modificar, né? Então, essa educação moral, ela é importantíssima. Por quê? Vamos colocar na balança. Nós temos a parte tecnológica, né? O intelecto desenvolvido. O intelecto nosso está aqui, eu digo nosso, do mundo, né? Nós temos a inteligência artificial, não sabemos nem usar ainda, né? Temos o celular de última geração, que fala, que canta, que dá recado, que faz mil e uma coisa, não é? Nós temos aviões supersônicos, temos trem-bala. Olha quanta coisa, fora outras coisas que eu nem estou por dentro, né? Porque a tecnologia ela avança tanto, né? É muito rápida. Mas o intelecto do ser humano está aqui em cima. E a moral, como que está? Então, nós temos o intelecto aqui e a moral aqui embaixo. Ela não está proporcional.
para sermos felizes, o intelecto e a moral ela tem que estar juntas para a felicidade nossa. Então, veja como é difícil nós não tratarmos da moral. Nós não vamos conseguir alçar voo se não estiver equilibrada essa balança. Né? E é muito importante nós estarmos preparados moralmente. E Kardec, ele nos alerta. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transforma a humanidade. Olha lá. É mais pela educação do que instrução. Não adianta ser um médico, doutorado, monte de coisas, é bom, é importante? É. Mas e a moral desse médico? Como que está? Médico que eu digo um exemplo, mas outros, advogado, professor, qual for a profissão que for, né? Tem todo o estudo, mas a moral está baixa, não é? Então, de nada adianta. Fica difícil. E aí nós queremos um mundo de paz, um mundo de justiça. Como que nós podemos ter justiça, termos paz, se nós não desenvolvemos a nossa moral? Não é? Então, tudo isso nós precisamos pensar. Então, instruir é educar a mente. Nós estamos educando a nossa mente, é a instrução. E a educação é fortalecer o caráter. Que caráter que nós estamos vendo por aí, né? Muita gente sem caráter porque não teve a oportunidade de desenvolver a moral. Porque uma vez formada a moral, você pode oferecer o que for para a pessoa. Ela vai seguir aquilo que é o certo. Ela não volta. Aquilo que nós retemos como educação não perde. Nós temos. Desencarnamos só com isso. Só com essa educação moral. Apenas. Então, estamos nos preparando para o futuro, para a eternidade, melhor dizendo. Estamos nos preparando para a eternidade. Né? E nós temos que desenvolver, fortalecer esse caráter. E os estudos do Kardec, no Livro dos Espíritos, lá tem uma pergunta que eles fazem, que Kardec fez, sobre a criança. E nós sabemos, a espiritualidade nos diz, que a criança, até os 7 anos, ainda ela está adormecida com o seu caráter. Então, é a época em que nós podemos moldar esta criança. 7, 8 anos, né? Porque depois ela começa a lembrar o que ela está trazendo de outras vidas, que ainda está nela. Por isso que é importante nós mudarmos cuidar do nosso caráter, porque aí nós levamos dessa maneira e quando retornarmos, estaremos firmes no nosso caráter. Então, não vamos sofrer, não é? Então, a criança, ela é moldada, ela pode ser moldada dentro dos ensinamentos de Jesus, né? E tem um dito popular que diz assim: de pequenino é que se torce o pepino. Acho que muita gente já ouviu falar, né? É um dito muito antigo. Mas quando eu estava montando essa palestra, de madrugada a gente acorda, né? Acho que o amiguinho nosso vai falando o que tem que fazer e tal. E aí me veio essa frase, né? Quer dizer, ele que me lembrou, ou ele ou ela, não sei quem é o meu. E aqui nós vamos mais uma vez ver
a, a natureza, como nós somos natureza, como a árvore. Aquilo que nós temos que fazer na árvore é o que nós fazemos conosco, de cortar as arestas. E aqui o pepineiro é interessante. O pepineiro, se não cortar, ele tem que ficar nas estacas para ele subir. E se não cortar as arestas do pepineiro, ele começa a ramificar e amarga o pepino. Então, por isso, esse ditado, né? Que você tem que cortar o pepineiro para que ele não forme ramas e não amargue. E a criança, como que nós fazemos? Logo cedo, nós cuidamos da criança para que ela não tenha um futuro amargo, né? Decepcionado, tal. Eu tenho aqui umas posição de alguns espíritas que eu trouxe, e eles trabalham com criança, e eles trouxeram, é um livro que eu fiz o curso, e o primeiro que eu tenho aqui é do Richard Simonetti, que ele foi um escritor espírita. Ele tem, acho que uns 28 a 30 livros escritos. Um deles chama Não Pise na Bola, que é para adolescente, né? E ele escreveu muita coisa e para criança. E ele desencarnou em 2018 e deixou todo esse legado para nós. E fizeram a pergunta para ele: como você interpretaria a atitude de pais espíritas que dizem assim: nossos filhos não querem frequentar as aulas de evangelização infantil? Não podemos violentar o seu livre-arbítrio. Esperaremos que cresçam para decidirem sobre o assunto. Será que está certo? Aí ele respondeu: pura omissão. É nossa omissão. Por quê? Você pergunta para o filho se ele quer tomar banho? Você pergunta se ele quer tomar remédio? Você pergunta se ele quer ir para a escola? Não. Ele vai. Ele faz tudo isso. E por que, então, ele tem que escolher se ele quer vir aqui ou não? Nós estaremos sendo omissos se não permitir que a criança venha e cresça espiritualmente. Porque a criança é um espírito, como nós, só que ainda está em crescimento, está aprendendo ainda, né? Apesar de que muitos de nós ainda também estamos aprendendo, né? Todos, né? Todos nós estamos aprendendo. E a criança, ela vem, né, com pouca bagagem ainda, e que é a responsabilidade dos pais em oferecer isso aí. Outra pergunta: qual o grau de importância que você daria à orientação religiosa na formação da criança e do jovem? Qual o grau de importância? É importante a orientação religiosa? E ele responde: é tão importante quanto a formação profissional. Com esta, habilitamo-nos a adquirir os recursos necessários à subsistência. E com a orientação religiosa, aprendemos a viver. Então, é de grande importância. Uma outra pergunta: até que ponto a evangelização infantil contribuirá para a edificação da sociedade cristianizada no terceiro milênio? Então, ele já está vendo lá na frente. E ele diz: o homem do futuro terá uma característica fundamental: o respeito às leis divinas. Isto implica em conhecer essa legislação enunciada por Jesus. Então, se nós damos a oportunidade da criança, nós temos, aliás, é um dever nosso, dar oportunidade a essa criança de conhecer essas leis. Porque senão nós estamos tirando o quê? A oportunidade do crescimento dela. Então, é sério, não é?
responsabilidade. E todo pai tem responsabilidade e nos será perguntado quando estivermos do outro lado: o que você fez com o teu filho? Você ensinou? Você mostrou a ele o caminho? Às vezes, nós em casa falamos, explicamos, mas nós não temos o conhecimento dessas leis, dessas aplicações. Então, nós precisamos aprender para aplicar. Quando não temos condições de aplicar, nós temos que colocar num lugar para ser aplicado. No caso, a evangelização, não é? Por isso, é indispensável evangelizar. Evangelizar é educar com amor, com respeito, visando um futuro melhor, não é? E aí, nós temos aqui também o Divaldo Franco, e ele fala assim: a violência e a agressividade que hoje estão em nossas ruas, nós estamos passando por isso, né, gente? São frutos da falta de educação de massa, da educação espiritual em profundidade. Em profundidade quer dizer conhecer as leis divinas, conhecer aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe e que muitos de nós ainda não sabemos ou, quando sabemos, não aplicamos. Então, nós temos que oportunizar essas crianças a isso, não é? Porque senão vai ficar falha a educação moral dessas crianças. Isso nos será cobrado, sim, não é? E Chico também eu trouxe aqui. Deixa eu pegar onde eu pus. Fiz tanta. Esse negócio aqui dá. Não sei se eu pego papel. Do Chico, vamos lá. E o Chico fizeram uma pergunta para ele. E ele também, como na sua humildade, na sua grandiosidade, né? E eles perguntaram: os pais devem ensinar religião aos filhos? E a resposta dele: se os ensinam a alimentar o corpo, por que não haveriam de ensiná-los a alimentar a alma? Nós estamos alimentando a nossa alma. Quando estamos numa palestra, quando estamos lendo um livro, nós estamos alimentando a nossa alma. Porque nós não temos só o corpo, nós temos o corpo e a alma. Se nós não alimentarmos a nossa alma, esse corpo vai ficar andando inutilmente, que nem essas criaturas que ficam na rua drogados, né? Eles ficam perambulando, e é o que nós estaríamos perambulando se não estivéssemos alimentando a nossa alma, seja como for, com livro, com oração, com palestra, né? Com os ensinamentos, com as escolas. Então, tudo isso é muito importante. Então, tanto que o título de hoje, o tema é a importância da evangelização infanto-juvenil. A importância dela. E nós temos aqui também o Divaldo, ele fala, nós temos aqui à tarde a evangelização, amanhã a evangelização. E muitos não trazem seus filhos porque fala que a criança não quer perder a praia, não quer brincar,
Mas, gente, será que é o filho que não quer perder ou o pai e a mãe que não quer ter o trabalho de trazer? Hã? A gente vê muito disso. Os pais acabam colocando a criança como resposta, e ao passo que são os pais que não querem ter o trabalho, porque eu sei, trabalha a semana toda, tem o sábado, tem o domingo, mas nós temos que pensar nesta responsabilidade. E por isso que Divaldo falou, né? Da violência e agressividade que hoje nós estamos passando. É pela falta desse conteúdo que nós precisamos. E aqui dá tempo. É uma história, ela é até um pouco chocante, porque ele fala assim, ele ilustrou o livro com uma história um pouco chocante, mas que nós temos que refletir sobre isso. Conta-se que Licurgo, um célebre orador ateniense, foi certa ocasião convidado a falar sobre educação. Aceitou o convite sob a condição que lhe concedessem 3 meses de prazo para ele preparar, né? Findo esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia que aguardava, ávida de curiosidade, as palavras do consagrado orador. Licurgo apareceu então, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro cão e uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cão e a outra lebre. O cão pôs-se a brincar com a lebre amistosamente. Ambos os animais corriam de um lado para o outro. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui: eis aí o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade do segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Isso mostra que a educação é fundamental. E a educação voltada para a moral, ela é fundamental para o fortalecimento da alma dessas crianças. Então, nós não podemos negligenciar, nós não podemos terceirizar, nós temos que enfrentar, porque afinal somos responsáveis por essas crianças. Então, a presença das crianças na evangelização, seja ela qual for, como eu disse, é importante, de suma importância para o crescimento moral, para o crescimento da formação dessas crianças. Estamos com um problema sério, né? Em escolas, em todo lugar, nós vemos problemas. Se eu fosse ter filho atualmente, eu acho que eu não teria, que eu teria medo de ter. Né? Mas, como tudo é certo, tudo tem o seu tempo, então nós temos sim que enfrentar as situações, saber como enfrentar. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, porque afinal somos irmãos em Cristo e um está aqui para ajudar. Quando vocês estão numa situação difícil, vocês não vêm e procuram o atendimento fraterno, não é? Para que possam ajudar, é a mesma coisa. Então, essas crianças precisam, sim, ser trabalhadas dentro da moral de Cristo, dentro dos ensinamentos de Cristo. E eu trouxe aqui, para terminar,
uma música, é um pedacinho só que eu vou cantar, porque essa música o coral vai cantar, viu, gente? Mas ela, como eu tinha preparado já para essa palestra, para as outras também, então eu vou cantar, tá bom? E essa música ela chama A Gente Colhe o que Planta. Então só o título já dá para ver, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se eu planto educação, se eu planto amor, se eu planto atenção, eu vou colher tudo isso, né? E a música ela é assim: já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Quanto menos consciência tivermos, maior será a nossa dor. Maior será a dor dessas crianças. Então, nós temos que incentivar essas crianças a aprender as lições que Jesus nos trouxe. E também os pais estão convidados para os cursos também, né? Lógico. Temos cursos também para adulto, então nós precisamos disso. Como disse, é o alimento da alma, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Então, neste momento, agradecer ao Pai, primeiro pela vida. Agradecer por estarmos aqui, por andarmos, por falarmos, por vermos, enxergar, diante de tantas pessoas que não pode se locomover, não pode abraçar. Isso quando tem uma família. Temos familiares, temos amigos, temos coragem, força, fé, que faz com que a gente possa caminhar cada vez mais para frente, conquistando tudo aquilo que nós viemos aqui buscar. Porque somos peregrinos ainda, somos pequenos e estamos em busca da verdade, do amor, da vida. E Jesus nos trouxe todos esses ensinamentos, que possamos, com fé, com força, agarrar esses ensinamentos e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós, fortalecendo o nosso caráter, a nossa força, fortalecendo o nosso caminho, abrindo os horizontes, abrindo perspectivas para podermos seguir a nossa caminhada. E vamos tirando o que nós temos de melhor dentro de nós. E vamos espalhar este amor que há dentro de nós a todas as pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. Espalhar amor a todas as crianças de pais, crianças órfãos de pais vivos. Vamos espalhar amor em todos os hospitais, UTIs, todas aquelas pessoas que conhecemos estar enfermos em suas casas. Espalhar amor nas ruas, nos albergues, nos asilos, nas creches. E principalmente, esse amor chegar até o nosso lar, trazendo o entendimento, a fraternidade e o perdão. E assim, nós vamos pedindo licença
para terminar esta parte do trabalho e nos preparar para o passe espiritual. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.